Bem, queridos, graça e paz, Pastor Sérgio, nossa 12ª aula. E antes de ministrar a aula de hoje, que nós vamos começar com um sermão biográfico, eu quero tirar algumas dúvidas do último exercício. Quero dizer que todos aqueles que entregaram o exercício no tempo marcado, no tempo hábil, já foram corrigidos, já tiveram, respectivamente, as correções feitas, elogios, críticas, já está no seu zap pessoal, ok? Alguns alunos têm pedido para que eu tente dar uma clareada sobre a questão dos tópicos. Bem, nós tivemos primeiro o exercício de temas, e aí você deu tema para sua mensagem, à luz de segundo Reis 4, do 1 ao 7, segundo Reis 4, do 8 em diante, 1 Samuel 17, 32 em diante. Então deixe-me dar um exemplo, como você caminha alinhado o teu tema com os teus tópicos. Primeiro eu pedi os temas, aí vocês fizeram os temas, glória a Deus. Deixe-me pegar aqui um tema e depois encaixar os tópicos para que você entenda a coesão que precisa haver entre temas e tópicos. Deixe-me usar 1 Samuel 17, versículo 32 em diante, quando a Bíblia fala de Davi e Golias. Eu quero dar o tema um homem diferenciado. Pronto. Quero dar esse tema, pois eu nunca preguei com esse tema. Um homem diferenciado. E aí, esse é o nosso tema. Você, posteriormente, quando for pregar, vai trazer uma introdução do que é ser um homem diferenciado. E aí você vai escolher entre as 3 classificações de introdução. Não é isso? Atual, bíblica, histórica, sobre o que é ser um homem diferenciado. E aí você mergulha na história, propriamente dito, nesse caso, a história de Davi e Golias. Então eu quero dizer para você que um homem diferenciado, ele é voluntário quando todos fogem. Primeiro ponto, um homem diferenciado. Primeiro tópico. Porque Davi se apresenta para o rei e diz: não desfaleça o seu coração por causa dele. Teu servo irá pelejar contra esse incircunciso. O homem diferenciado, ele é voluntário quando todo mundo foge. Na realidade, todo mundo estava fugindo de Golias, até porque quase 3 metros de altura, a ponta da lança pesava aproximadamente 5 quilos, somando toda a indumentária, a armadura de Golias, mais o peso dele. Há quem diga que ele tinha mais de 300 quilos. Então, um homem diferenciado é esse, aquele que se apresenta voluntariamente para desafios quando todos estão fugindo. Percebeu como o meu tópico tem a ver com o meu tema? Segundo lugar, o homem diferenciado, ele tem experiências que muitos não sabem. Existem pessoas que fazem questão de mostrar o que são, fazem questão de mostrar os seus feitos, mas a Bíblia diz que só no momento em que Saul menospreza Davi, quando ele se apresenta para lutar com Golias, Davi puxa um trunfo da manga. Davi, como homem diferenciado, ele cita situações que ele não conta para qualquer um. Afinal de contas, quem você é, quem eu sou, não necessita que eu fique dizendo quem eu sou, o que eu faço, até porque a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Então, Davi vira para Saul e fala assim: Saul, deixa eu te contar um segredo, ninguém sabe disso não, tá? Eu não fico contando para ninguém não, só para nós dois aqui. Certo dia, eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, Jessé, e veio o leão e o urso. Tomando a ovelha de mim, fui após ele e arranquei de sua boca. Sabe o que Davi está dizendo? Uma vitória dessa qualquer um colocaria no jornal. Uma vitória dessa as pessoas pendurariam um banner em cima da casa com feixes luminosos para poder mostrar para todo mundo. Não, mas o homem diferenciado, ele tem vitórias que ele não precisa contar para ninguém, não. Na realidade, ele está tão feliz com aquilo que Deus fez nele e através dele que já basta. Você percebe que Davi só usa isso para poder incentivar a Saul a permitir que ele fosse para a batalha junto a Golias. Percebeu o segundo tópico? A crescente, eu citei primeiro que ele é voluntário, lá em cima, 33, 34. Agora citei que um homem diferenciado, ele tem experiência que ele não fica contando para ninguém, ele não é exibido, um pouco mais abaixo. E para encerrar, um homem diferenciado, ele coloca Deus à frente das suas batalhas. 1 Samuel 17, 45, tu vem contra mim com lanças e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos.
em meio a tantos soldados, a dezenas e centenas de soldados, Davi se predispõe a lutar com esse homem, 3 metros de altura, talvez 300 quilos, somando toda a parafernália que ele carregava junto com o seu peso. Mas com toda a habilidade que Davi tinha, com toda a destreza que ele tinha com a funda e com as pedras que ele manuseava no seu dia a dia, ele coloca Deus à frente da batalha. Independente de quem você seja, independente de quanto você tenha estudado, independente das suas habilidades ou virtudes, ainda que muitos elogiem você por tudo que você é ou fez, mas nunca se esqueça que o Senhor precisa ir à frente da sua batalha. Pronto. Preguei para você o sermão em cima do tema que eu havia dado na aula anterior, né? Colocando-me como aluno, e agora encaixo 3 tópicos com o entendimento claro ligado ao meu tema. Então você percebe que meu tema, um homem diferenciado, agora ele vem caminhando com cada tópico ligado a ser um homem diferenciado. E o principal, nunca se esqueçam, toda vez que você fizer menção do seu tópico, você precisa fazer menção do versículo que você extraiu a sua linha de raciocínio. Claro que você estudando ou você pregando, você sabe que está na Bíblia, você sabe que tem coerência e coesão que você está falando, mas quem está lhe ouvindo não sabe. Então você precisa caminhar. Citou o seu tópico, a virtude que você achou, a característica que você achou, ao lado, aí você cita versículo 6, aí você vai lá e lê o versículo 6, você vai lá e lê o 36, e aí a pessoa consegue acompanhar com você e perceber talvez aquilo que ele nunca percebeu lendo a Bíblia sozinho. E ainda aproveitando a questão da multimídia, que é um ministério crescente no meio evangélico, que são os telões, data show, televisores, normalmente o que você está pregando vai para o telão. Então quando você cita o versículo e começa a pregar, o versículo que você achou, a tal verdade, a tal característica, ele fica exposto para toda a igreja. E todos acompanham no telão. Então assim, além de ler e de visualizar, eles conseguem entender através da sua pregação aquilo que você está passando. Ok? Então fica aqui um exemplo para você, nas suas mensagens posteriores, do que é você caminhar com coerência e coesão dos seus tópicos com os seus temas, para lhe facilitar, ok? A aula de hoje vamos falar sobre sermão biográfico. Gráfico, grafia, escrita, bio-vida. Então, biografia é escrita da vida de alguém. Pastor Sérgio Soares, o que é um sermão biográfico? Sermão biográfico é aquele que trata acerca da vida de alguém. Sermão biográfico, ele visa destacar um personagem, benéfica ou maleficamente. Deixe-me deixar claro, porque em primeira instância o que vem ao nosso coração, que se eu for pregar um sermão biográfico, eu vou falar bem de alguém. Não. Às vezes, para poder trazer o entendimento da revelação de Deus para a sua igreja ou para o local onde você vai pregar, talvez um sermão biográfico apontando erros de personagens. E aí você consegue, dentro dos erros, trabalhar para os seus ouvintes as consequências que nós vamos vivenciar se caminharmos com as mesmas atitudes, se caminharmos com os nossos erros. Então o sermão biográfico, ele visa trabalhar essa questão da biografia, a vida de alguém. Deixe-me citar um exemplo para que você possa entender mais ou menos. Deixe-me pregar um tema aqui. Vamos pregar Jesus, um homem admirável. Então, se nós vamos falar sobre Jesus, um homem admirável, e se vamos trabalhar de uma forma cronológica, qual o primeiro ponto, qual o primeiro passo que você falaria da vida de Jesus? Deixe-me dar uma dica. Eu falaria da promessa, quando lá em Gênesis a Bíblia diz que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, esse homem ele é tão admirável que ele é citado antes mesmo de nascer, em primeiro lugar. Segundo lugar, um homem admirável tem um nascimento marcante. E aí trabalharíamos a forma em que Jesus foi concebido, os 3 reis magos, a estrela, trataríamos do nascimento desse homem admirável. Terceiro lugar, um homem admirável marca história por onde passa. E aí falaríamos do ministério de Jesus, ok? E aí você citaria os feitos, João capítulo 5, Marcos capítulo 2, e tantos outros textos, Lucas 5, que falam dos milagres, da conduta de Jesus, e aí nós falaríamos do seu ministério. E esse homem admirável que nós estamos falando sobre Jesus, ele parte, mas deixa um legado.
Número 4, aí falaríamos, quando ele está sendo assunto aos céus, falaríamos das últimas lições que ele deixa ali em Marcos 16, né? Sobre a última ordenança que ele deixa para a equipe de 12 dele, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aí você poderia trabalhar como conclusão a ressurreição, ou você estaria com o quinto tópico como ressurreição, e como conclusão, ele vai voltar. Você percebeu? É um sermão biográfico, fala inteiramente da vida de Jesus, e eu vim traçando as fases da vida de Jesus. Falei da promessa, citei Gênesis, mas poderíamos citar Isaías, que é o livro messiânico. Falo do nascimento, e aí você caminha nos 4 evangelhos e vê qual o respaldo bíblico se aproxima mais daquilo que você quer compartilhar. Depois caminharíamos para o ministério dele, posteriormente a morte ou o legado que ele deixa ali na despedida, e a conclusão você poderia optar em falar da ressurreição ou citar a ressurreição como um tópico e como conclusão citar que ele vai voltar. Sermão biográfico acerca da vida de Jesus com uma ordem cronológica, porque eu não posso falar da ressurreição e depois falar do ministério, depois falar que ele nasceu, depois falar do legado, ficaria uma coisa desuniforme. Então eu vim caminhando passo a passo, traçando um caminho inteligível onde qualquer um que nos ouça consiga não só absorver o que o Jesus história, mas o Jesus profeta, e de forma que fique na cabeça dele memorizado o ciclo de vida que Jesus deixou e o nível de representatividade que ele traz para mim e para a tua vida. Então isso é um sermão biográfico, ok? Então deixo para você agora esse exercício, que será corrigido na próxima aula. É um sermão simples. Eu quero convidar você a procurar um personagem bíblico que você mais se identifique. Lembre-se que eu disse que o que traz nervosismo para um aluno é ele falar de um assunto que ele não domina. Então você vai falar de alguém que você domina. Pega um personagem que você gosta muito, um personagem que você se identifica, pegue a vida dele, divida em fases, no mínimo de 3, é claro, e você vai preparar o seu sermão. Só que agora eu vou querer que você o faça em áudio. Agora o seu exercício será em áudio. Você vai dar o tema da sua mensagem, você vai apresentar uma introdução. Junto com isso você vai dar uma passagem bíblica que faça alusão ao personagem que você vai pregar. E aí você vai vir destrinchando em no mínimo 3 tópicos. E na realidade tópico é um termo técnico, tá? Se você vai começar a pregar, você não vai precisar ficar falando primeiro tópico, segundo tópico, não. Se é um biográfico e você vai falar da vida de alguém, eu quero falar acerca da vida de Jeremias. Então, a primeira fase da vida de Jeremias que eu quero falar é, você cita qual é a fase e ao lado você cita o versículo referente a essa fase, e aí você discorre sobre essa fase, lembrando que se você só fala da história da vida do personagem, você está me ensinando história, você precisa aplicar. Pastor Sérgio, o que seria aplicar? Aplicar seria eu estar falando, vamos voltar à vida de Jesus. Terceiro ponto, eu quero falar, a terceira fase da vida de Jesus é o legado que ele deixa. Jesus, depois de ter caminhado com a sua equipe de 12, ele agora está para ser assunto aos céus, e ele diz, lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A última ordem que Jesus deixou foi para que nós possamos executar o ide de Jesus. E o que isso quer dizer para nós hoje? Olha a aplicação, eu estou saindo do contexto que Jesus deixou há mais de 2.000 anos atrás, para a equipe de 12 dele, e agora eu vou me reportar a nós, hoje, presente, século 21. Da mesma forma que Jesus deixou esse legado para aquela equipe de 12 dele, para que ele deixou para os seus apóstolos, essa mesma ordenança compete a mim e a você. Ir por todo mundo, é pregarmos o evangelho, é falarmos com as pessoas próximas a gente, é ter espaço para falar com o patrão, com o colega da academia, com alguém ao nosso lado, porque se Jesus, prestes a ser assunto aos céus, deixa como última ordem evangelismo, é sinal que ele ama vidas, é sinal que ele ama evangelismo. Então, se a vida de Jesus deixa como legado para a equipe dele ser apaixonado por almas, hoje nós também temos que dar continuidade a esse legado que o nosso mentor deixou, que é sermos apaixonados por almas e pregarmos o evangelho. Percebeu que é a aplicação? Eu peguei o contexto que foi deixado
os apóstolos de Jesus há mais de 2000 anos atrás e trouxe para a nossa realidade. Isso é aplicação. Eu considero a aplicação um dos itens mais importantes da pregação, porque é isso que vai fazer com que quem está lhe ouvindo se identifique com o que você está pregando. Porque se você simplesmente só conta uma história, se você só fala do que o versículo ou a história representou na época, você contou história. Mas quando você pega isso e aplica em nossas vidas, na vida de quem está te ouvindo, isso se torna mais interessante e na realidade acaba se tornando uma lição de vida. E é essa proposta que a Bíblia nos traz, e é por isso que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, porque ela consegue falar conosco diariamente de situações que aconteceram há tanto tempo atrás, mas de forma tão odierna, de forma tão explícita e ao mesmo tempo implícita em nossas vidas, ok? Então fique com seu sermão biográfico, aguardo você na correção da próxima aula. Motivar a você a não se desanimar. Alguns alunos ficam desanimados, achando que não estão indo bem. A média do nosso curso é média 7 e o nosso curso é uma crescente. Então vá caminhando, faça os exercícios, dê o seu melhor, que ao final desse curso, com certeza, você vai estar podendo discorrer de forma veemente a palavra que Deus vai colocar no seu coração.